Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um termo que talvez você já tenha ouvido, ou talvez vocês falem sobre isso, mas sem usar esse termo, que é ser um bilíngue balanceado. Tem muita gente que acha que um bilíngue é aquela pessoa que é capaz de se comunicar de tudo que é coisa, você quer uma pessoa competente nas duas línguas de forma igual, né? Então, eu, falante de inglês e falante de português, para eu ser considerada bilíngue por algumas pessoas, né, erroneamente, tá? Porque a gente já falou sobre isso, eu teria que saber tudo nas duas línguas da mesma forma. Senão, eu não sou uma bilíngue tão competente, ou eu ainda não cheguei naquele nível que é o objetivo de algumas pessoas. E o que eu quero falar sobre hoje, quero problematizar com vocês, é que é praticamente impossível a gente ser competente igualmente nas duas línguas. Sabe por quê? Porque a gente usa línguas para fazer as coisas, né? Então a gente usa a língua para se comunicar, para trabalhar, para se relacionar, para estudar, para ler. A gente usa as línguas com propósito. E às vezes a gente não usa, não é nem às vezes, eu vou dizer que a maioria das vezes a gente não usa as mesmas línguas com os mesmos propósitos. Então, olha só, eu sou brasileira, nativa brasileira, a minha língua nativa é o português do Brasil. Mas seguido, eu converso com alguns amigos que são médicos e eu digo para eles, não, fala português, porque o que vocês estão falando aí eu não estou entendendo, fala português. Obviamente que eles estão falando português, mas eles estão usando alguns termos que são específicos da área da medicina e eu, como não sou médica, desconheço, né? O mesmo já aconteceu com amigos advogados que eu tenho. Então eles falavam algumas coisas e tinham termos ali que eu não tinha ideia do que eles estavam falando. Claro que pode ter alguns termos que vêm do latim, termos, né, que é um português um pouco diferente, mas é português, né? Então, eu não sei. Isso me torna uma brasileira nativa do português menos competente na língua? Não. Mas, se eu quisesse trabalhar na área do direito, na área da medicina, eu teria que aprender esses termos. Eu, como professora de idiomas, como fui durante muito tempo, professora de inglês, quando eu fui trabalhar com alunos da engenharia, ou alunos da medicina, ou alunos das relações internacionais, ou até mesmo da administração, eu fui obrigada a aprender alguns termos na língua inglesa que até então eu desconhecia. Muitos desses termos eu já não lembro mais. Por quê? Porque eu não trabalho mais nessa área, então o meu cérebro apagou. Se eu precisasse retomar, eu conseguiria retomar e relembrar alguns desses termos. Mas eu tive que aprender. Eram termos que eu não conhecia na língua inglesa. Quando a gente fala que um bilíngue não é duas metades de uma laranja, é exatamente para a gente poder desconstruir essa ideia de que o bilíngue é balanceado, que ele sabe a mesma coisa nas duas línguas. E se ele fosse duas metades de uma laranja, tudo bem, perfeitamente. Eu sei x, y, z em inglês e eu sei x, y, z em português e pum, formou uma laranja. Mas um bilíngue não é assim, porque a gente usa a língua com diferentes propósitos. Então, eu, Aline, posso fazer aqui a reforma do quarto, a reforma do apartamento, e eu sei falar algumas coisas, né, nessa área em português. Então, eu sei falar, talvez, vamos lá, papel de parede, rejunte, cimento, rodapé, o que mais eu posso? Ah, um monte de coisa, tá? Tinta, eu posso saber várias palavras aqui. E nem sei todas, porque não é meu mundo, tá certo? Eu não trabalho com isso. Mas eu sei muitas palavras dessa área. Agora, se eu tivesse que explicar tudo isso em inglês, eu teria que ir para um dicionário, eu teria que ir para um Google, porque talvez algumas dessas palavras eu não saberia. Muito provavelmente eu não saberia. Então, o meu conhecimento linguístico da área de obras, arquitetura, né, essas coisas nessa área é muito maior em português do que em inglês. Mas em alguma outra área da minha vida, o inglês pode ser mais forte do que em português. Então eu tinha alunos, por exemplo, da engenharia, que eram capazes de entender os termos específicos da engenharia em inglês muito melhor do que eu. Mas as outras palavras, as estruturas de língua, eles já tinham mais dificuldade e eu não tinha.
E ao longo da vida, a gente pode ir alternando o uso das línguas também. Então pode ser que agora a minha vida seja muito mais no português. E pode ser que daqui a alguns anos eu vá me mudar de país e agora eu vou ter que usar muito mais o inglês na minha vida. Então a gente também pode alternando a quantidade de uso de uma das línguas e, consequentemente, também a competência nessa língua. Por isso que a gente fala que o bilinguismo é um contínuo, né? Porque a gente pode, em alguns momentos da vida, ir intercalando as competências linguísticas, o uso, a quantidade de uso dessas línguas. E por isso que não dá para ter como um objetivo a gente ser um bilíngue balanceado, né? Então, assim, de ser igual nas duas línguas. Isso é uma meta muito difícil de ser alcançada, né? Para não dizer que é impossível, mas é muito difícil de ser alcançada. E, de novo, não é um objetivo que a gente precise ter, né? A gente tem que pensar, por que eu preciso dessa língua? Em que momentos eu vou usar essa língua? E o quanto que eu preciso aprender dessa língua, né? Então a gente tem que ver assim no nosso dia a dia por que essa língua está na nossa vida, para que ela serve. Então, por exemplo, agora fazendo criação bilíngue. Se eu quero poder brincar com meus filhos, eu preciso aprender algumas coisas que eu já sabia em português em inglês, porque senão eu não vou ter competência para fazer isso com eles. Mas é de uma área específica. Eu não precisei até o momento aprender como que se faz uma reforma em inglês. Talvez chegue um momento que eu precise aprender isso. E aí eu vou me tornar um pouquinho mais equilibrada nesse meu conhecimento. No momento, não sou. Posso falar sobre esses assuntos muito mais em português do que em inglês. E tá tudo certo, porque ser bilíngue é ser capaz de se comunicar em duas línguas, né? Capaz de poder produzir em uma das línguas e compreender em uma das línguas. Pode ser produzir e compreender nas duas línguas, né? Eu posso ser um bilíngue capaz de falar e ouvir essa língua, mas eu posso ser um bilíngue que não fala, mas eu entendo a língua e por isso consigo me comunicar com uma outra pessoa. Então, bilinguismo não é ser igual, competente igual nas duas línguas. Isso aí é mentira, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, não esqueça de se inscrever no canal e também aproveitar e assistir a nossa aula gratuita que está aqui no link, que é uma aula bem legal, que a gente fala sobre criação bilíngue, estratégias de criação bilíngue e muito mais. Espero vocês no próximo vídeo.